Boa tarde, turminha. Bem-vindo à nossa sexta aula de gestão pública e o terceiro setor. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o terceiro setor e suas organizações, né? São vários tipos de organizações, mas vamos aqui trazer os exemplos mais práticos e mais conhecidos, né? Para vocês poderem entender como que funciona, qual tipo de contrato que vai ser realizado com a administração pública e tudo mais, tá? Nós, na aula passada, vimos o porquê da importância do terceiro setor, né? Que é uma realização em razão da nova administração, desse novo modelo de administração pública que foi implementado desde 98, né? 95 começou o plano, 98 a emenda constitucional legalizou, né? Houve outras leis, né? A lei da organização social, houve a lei da organização civil, da sociedade civil. E em 2014 agora a gente teve nossa última lei que alterou também e trouxe os outros tipos de organizações do terceiro setor e algumas considerações, tá? Então vou falar brevemente de cada uma delas, não vou entrar muito no mérito porque é mais conceitual para você entender quem são elas, o que elas fazem, como que elas vão realizar o contrato, como que é feito o controle de gestão e tudo mais, tá? Só para a gente relembrar um pouco o que a gente falou, né, sobre terceiro setor, eu trouxe para vocês na apostila, né, no PDF e aqui no slide, 3 conceituações do que seria o terceiro setor, né? Porque a gente não tem um conceito específico, não existe uma definição legal do que é o terceiro setor, e sim uma ideia do que é o terceiro setor, que são entidades sociais, né? Entidades privadas, sem fins lucrativos e que atendem ao interesse público, né? Porém, alguns autores, eles trazem alguns requisitos a mais, que trazem essa ideia da gestão social, dessa ideia da gestão do que é o terceiro setor, né? Do que, de fato, esse interesse público ele está atingindo. O primeiro deles é o Fernandes, né? Que denomina que o terceiro setor é um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam a produção de bens e serviços públicos, sem fins lucrativos e que possuem por finalidade desenvolver as ações de interesse público. Esse conceito do Fernandes, basicamente, é o conceito que eu passei para vocês na aula passada, né? Ele é um pouquinho mais rebuscado, mas é basicamente aquele conceito que eu passei para vocês na aula passada. Camargo, por sua vez, ele entende que atuar no terceiro setor em nosso país, né? Então aqui no Brasil, é atuar como agente transformador social que, com sua missão ímpar de prestar um benefício coletivo, constrói uma nova consciência, caracterizada pela urgência de reverter indicadores sociais para as oficiais, a grandeza econômica e a diversidade imensa de recursos naturais que detém o Brasil. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quem atua no terceiro setor é um transformador social, é alguém que está buscando o bem coletivo, é alguém que quer transformar uma realidade, que quer melhorar os índices que nós temos aqui do Brasil, índice de violência, índice de abandono do idoso, índice de crianças que não têm atendimento para deficientes, índices que vão falar sobre o câncer. Então seriam pessoas transformadoras, né? Quando a gente fala em pessoas transformadoras, eu lembro muito, eu faço uma faculdade estadual e eu tive uma aula lá de ética e ele fala muito do TED. Não sei se vocês já assistiram, são várias palestras de várias pessoas. E lá eles têm essa ideia de que para você ser um cidadão global, você tem que atuar como um agente transformador social, né? Como um agente que vai transformar a realidade, que vai trazer algo de bom, algo de melhor, que vai atingir uma necessidade dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade que ela vive, ela vai transformar. E essa transformação é pro bem, é fazer com que as pessoas melhorem, fazer com que aquilo que está em volta de você e que está em volta no mundo, porque o cidadão global ele vai atingir todo mundo, não importa aonde seja, né? Vai trazer uma melhoria, vai trazer um crescimento, vai trazer algo bom. Então, o Camargo, praticamente, ele também traz essa ideia. Se você vai atuar com o terceiro setor, você tem que ter esse âmago, né? Você tem que ter esse interesse de transformação social.
Geroni, por sua vez, define o terceiro setor como a parte da sociedade civil, onde, através de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, são executadas ações de caráter altruístas ou de prestações de serviços sem intuito de lucro, voltadas, sobretudo, para o desenvolvimento holístico e sistêmico do indivíduo, da família, das instituições e das políticas públicas sociais, sendo essas ações não exclusivas do Estado e não essenciais ao mercado. Geroni também. Geroni, o que ele fez aqui nesse conceito? Ele misturou um pouquinho do que o Fernandes diz e misturou um pouquinho do que o Camargo disse. Então, nas palavras dele, ele conseguiu juntar esses dois conceitos, né? É uma entidade privada, sem fim lucrativo, que visa ações aí de caráter altruísta. E ser altruísta é ser um transformador social, é ser alguém que quer buscar a melhoria do próximo. Então, fica esses três conceitos para vocês poderem entender quando se falar nessa gestão, quando vocês forem trabalhar e forem trabalhar para uma organização, ou até mesmo quiserem ser uma organização, vocês têm que entender esse âmago do terceiro setor, essa necessidade que a sociedade tem do terceiro setor, né? O porquê que o terceiro setor surgiu e o porquê que o terceiro setor é necessário. Então, né, da aula passada com essas são as razões que eu queria que vocês tivessem aí na mente de vocês e usem como uma reflexão futura, talvez, para vocês trabalharem nessa área, que é uma área linda quando é realizada com ética, quando é realizada de fato com o intuito de um agente transformador. Conceito geral, então, assim, só para a gente fixar mesmo o nosso conceito de terceiro setor, que não é definido, porém tem as suas características, é de que é uma entidade de iniciativa particular, que pertence ao direito privado, sem fins lucrativos, que não integra a administração pública, mas colabora com essa, ou desempenham atividades de interesse coletivo em prol de um bem social. Então, esse é um geralzão. Daí tá todos aqueles requisitos dos três autores, né, de tudo que são eles, tá? O movimento que se caracteriza como não governamental, não lucrativo, conjunto de iniciativas particulares com um sentido público, porque são iniciativas para o público, não é individual, não quero ajudar a mim próprio, né? Por mais que ser altruísta pode facilitar o ego, pode melhorar a culpa, enfim, pode melhorar várias coisas, mas o interesse de fato, a finalidade de fato é um sentido público, né? E ele tem um complexo heterogêneo, né? Então, são regras que vão seguir e ele tem um alinhamento. Então, esse movimento se caracteriza desses três requisitos. Já as características comuns das entidades do terceiro setor, eu tenho 5. O que é comum quando eu falo? São características que você vai encontrar em todas as entidades, tá? É que cada uma tem sua especialidade, tem seu regramento, então são características individuais. Mas a comum entre todas elas é formalidade, autonomia ou autogovernância, voluntariedade, existência de uma função social e elas estão ligadas à sociedade ou comunidade por meio de atos de solidariedade, pelo forte esforço voluntário e pela não distribuição de lucros. Então, quando eu falo em entidades do terceiro setor, em regra, elas vão ter essas 5 características que vão estar em todas elas. Começando aqui com a nossa primeira organização do terceiro setor, eu tenho as organizações sociais. Elas são regidas pela Lei 9.637 de 98, então ela já foi criada, ela é aquela lei que foi criada antes da emenda de 19, né, de 98. Ela foi criada em maio e a emenda 19 foi publicada em junho, se eu não me engano, tá, de 98. Ela pode ser uma associação, uma fundação, então ela pode, quando a sua personalidade jurídica, né, pode ser por associação ou fundação. Ela tem uma necessidade de ser qualificada como conveniente e oportuna para o órgão público. O que significa isso? O órgão vai ter que qualificá-la, para ela ter essa característica de organização social, a administração pública, através do seu órgão competente, vai ter que qualificá-la como tal.
É isso que significa. A finalidade dela destina-se a transferir a gestão de atividade de órgão ou de entidade pública para a iniciativa privada. Então, eu estou transferindo o quê? Uma atividade de um órgão da administração ou de uma entidade da administração. Quem são as entidades? Eu tenho entidade política e tenho as entidades administrativas da administração, certo? Que são a administração indireta e a administração direta, que vão transferir o que? Essa gestão de atividade para a iniciativa privada, porém apenas para entes que possuam capacitação comprovada pela administração pública com diretrizes que evidenciem a ênfase no atendimento do cidadão cliente e que apresente resultados qualitativos e quantitativos. Aqui tá quando, mas é quantitativos. O que significa tudo isso? Que finalidade é essa? Então, é mais ou menos o que? Eu tenho uma atividade do setor da administração pública direta ou indireta e eu vou trazer essa gestão para um terceiro, e esse terceiro vai ser uma entidade privada, né? Uma iniciativa privada em que vai fomentar, o intuito dela é o atender o cidadão, o cliente, ela vai melhorar o atendimento ao cidadão, né, daquela atividade que ela está prestando. E ela tem que apresentar resultados qualitativos e quantitativos. Então, ela tem que ter, mostrando, olha, eu comecei aqui, eu peguei essa atividade, olha só o que aconteceu, eu melhorei o atendimento, eu modernizei o atendimento, meu atendimento tem uma qualidade, eu tenho lá meus índices de qualidades do cidadão que aperta lá o botãozinho de felicidade, né, de sorrisinho no atendimento, meus índices estão lá em cima. Então essa é a finalidade. Já suas atividades são aquelas dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Basicamente são tudo, né? Tudo que é ligado a essa atividade social, cultural, saúde do cidadão, né? Então eu posso criar uma organização social que vai abarcar tudo isso, tá? Como que eu posso atuar com o poder público, essa organização social, né? Como que ela é selecionada? Ela é selecionada através do chamamento público, né? Que está previsto no artigo 7 da Lei 9.637 de 98, que é a Lei das Organizações Sociais, combinada com o artigo 3º e artigo 116 da Lei 8.666, que é a Lei de Licitação. Então, o chamamento público é, de certa forma, uma licitação, é um meio de licitação, tá lá na Lei de Licitação. A sua formalização, a formalização desse contrato com a administração pública e a organização social é um contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou a entidade supervisora e a organização social, com discriminação, que vai estar lá discriminado, né, detalhado, as atribuições, responsabilidades e obrigações tanto do poder público como da organização social. Então, contrato de gestão, organização social é formalizada pelo contrato de gestão. Grava isso. Seus recursos, né? O que são recursos? São os dinheiros, o que ela utiliza para poder desenvolver suas atividades. São recursos públicos e privados e faz a gestão de patrimônio público e bens públicos, né, que podem ser transferidos, né? Então ela tem essa gestão. Ela tem uma estrutura fundacional, que é definida por lei, e a composição de órgãos colegiados. Então, sua estrutura está definida na lei, né, 9.637, e ela é composta por órgãos colegiados. Então, a lei vai definir lá quais são esses órgãos.
Ela tem, né, no tocante à seção de servidores públicos, é permitido que servidores públicos sejam cedidos para o exercício das atividades previstas. Então, eu posso ter uma organização social e utilizar um funcionário público do município, por exemplo, para atender, né? Então, eu posso fazer isso, posso usar um enfermeiro para atender. Então, esse seria a utilização, tá? O controle interno é através do conselho de administração, então eles têm uma organização social, tem um conselho de administração, e o controle externo é realizado pelo poder público. E quando a gente fala poder público, é aquele destinado a uma fiscalização, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização, então ele seria um órgão destinado, competente, mas temos outros aí que vão ser colocados a depender do que está escrito naquele contrato de gestão, né? Então, fica a dica aí do controle externo. Aqui eu trouxe para vocês uns exemplos para vocês verem que organização social, em regra, não é geral, tá? Não é que são todas, mas em regra, atuam na área da saúde. Então, eu tenho aqui o Instituto de Câncer, Dr. Arnaldo. Eu tenho o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Sim, é o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, tá? Eu tenho a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Essa Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, ela é quem faz a gestão das atividades de saúde do município de Jacareí. Ela que faz a regulamentação das UPAs, por exemplo, as gestões das UPAs. E eu tenho, né, eu puxei para vocês esse chamamento, esse edital, né, e esse contrato de gestão que foi renovado em 2019, né, pelo atual prefeito. E eu não sei se vai se renovar de novo, mas acredito que a ideia é que seja em 2020, acho que 2019 renovou para mais 2 anos. Em 2021, a nova gestão vai depender se a nova gestão vai querer renovar ou não. Mas é ela que atua. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. É ela que recebe o contrato de gestão das atividades das UPAs daqui de Jacareí, né? Então, quando a gente acha que a administração, né, que a gestão está sendo realizada pela prefeitura, mas na verdade está realizada por uma sociedade, por uma organização social, que é a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, tá? E só para vocês entenderem que a regra geral é saúde, mas eu também tenho sociedades, organizações sociais que não são de saúde. Um exemplo delas é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre elas, dá uma olhadinha, fica a dica aí, vocês conseguem ver. Já as organizações da sociedade civil de interesse público, elas são parecidas, tá, com a organização social e são parecidas com as organizações da sociedade civil, muito mais com as organizações da sociedade civil, tá? Elas têm algumas diferenças entre elas na questão de finalidade, na questão de como que elas realizam o contrato, né, de como que é a sua formulação, como que é o seu controle interno, controle externo, mas elas são sim parecidas, tá? As organizações da sociedade civil de interesse público são regidas pela Lei 9.790 de 99 e pelo Decreto 3.100 de 99. Elas podem ser associações ou fundações, assim como as organizações sociais. Tem necessidade de ter qualificação, então elas precisam ter uma qualificação que decorrerá de cumprimentos, né, dos seus requisitos, que é personalidade jurídica de direito privado, que tenha sido constituída e se encontre em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, e desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias que atendam os demais requisitos instituídos pela Lei 9.790 de 99. Quem que dá essa qualificação? Eu não coloquei aqui, mas vou dar uma dica para vocês. A qualificação das OCIPs é pelo Ministério da Justiça. Tanto é que no próximo slide eu vou mostrar para vocês um link, tá? Vocês acessem lá o link, vocês conseguem ver quais são as OCIPs que têm essa qualificação, que são aqui de Jacareí. Andei pesquisando elas e confesso que não conheço nenhuma, tá? Nenhuma delas, se não me engano são 4 ou 5. Inclusive tem uma delas, que o endereço, se você procurar na internet, é um apartamento.
Não é não é uma residência, não é um local de centro comercial nem nada, é um apartamento. Então a gente fica aí na dúvida se existe mesmo. Mas existe, Jacareí tem as suas, e no link, no próximo slide, vocês conseguem ver. Então tem por finalidade a singularidade de completar trabalhos já desenvolvidos pelo primeiro setor, além da promoção de ações setoriais básicas comentadas. O que está dizendo aqui? Então, ela é um complemento para o desenvolvimento de trabalhos que já estão sendo realizadas por quem? Pela administração pública. E que administração pública? Toda administração pública. Aqui não tem limite, é pelo primeiro setor. E o primeiro setor é a administração pública direta e indireta, tá? Quais são essas atividades? São muitas, eu coloquei todas aqui, eu acho que eu não sei se compensa eu ler, mas é só para vocês terem uma ideia. Elas atingem a assistência social, cultura, conservação do patrimônio histórico e artístico, programas de educação, promoção gratuita da saúde, segurança alimentar e nutricional, preservação e conservação de meio ambiente, promoção do voluntariado, desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, promoção da ética, da paz, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção. Então, assim, é muita coisa. E essas são todas as atividades que as OCIPs podem realizar. Elas são selecionadas pelo poder público através de concurso, então é lançado um edital, esse edital recebe as propostas e dentro dali das propostas vai ser aquela que melhor atenda à necessidade do serviço público, né? A melhor que vai ser ali, que vai, como é que fala aqui para vocês? Que vai complementar os trabalhos desenvolvidos pelo primeiro setor, tá? Então, é realizado por um concurso e vai escolher aquela que melhor vai complementar os trabalhos realizados pela administração pública. A sua formalização é realizada por um termo de parceria, nos termos da Lei 9.790, que é a própria lei das OCIP. E constará os direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias, tá? Os recursos que ela utiliza são públicos e privados, sendo que, na hipótese da organização adquirir bem imóvel com recursos provenientes da celebração do termo de parceria, esse será gravado com cláusula de inalienabilidade. O que ele está dizendo? Que uma vez que ela tem um imóvel que foi adquirido com recursos, com valores recebidos pela celebração do termo de parceria, esse não pode ser vendido. Então, é essa cláusula que significa, tá? A sua estrutura fundacional possui regras de gestão, como, por exemplo, o Conselho Fiscal. Na questão de cessão de servidores públicos, são proibidos utilizar de servidores públicos para o exercício de suas atividades. Então, ao contrário das organizações sociais, elas não podem usar servidores públicos, né, as OCIPs. O controle interno é realizado por um conselho fiscal, auditoria independente e comissão de avaliação. E pelo controle externo, nós temos também o poder público, tá? Essas são as OCIP. Aqui que eu falei para vocês, tá? É o portal do Ministério da Justiça. Quando vocês clicarem nesse link, vocês vão abrir uma tabela. E essa tabela vocês conseguem ver todas as organizações que são qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, tá? Foram qualificadas pelo Ministério da Justiça. Eu não tenho certeza, gente, se essa tabela ela é super atualizada, tá? Eu não tenho como dizer isso para vocês. Mas tá no site, no portal do governo, tá ali no site do Ministério da Justiça e pode ser visto por qualquer um, né? Aquela questão da transparência. Se entrar também no site da transparência do município, né? Que tiver lá, a gente consegue ver também quem recebe dinheiro em razão de ser uma OCIP.
Quanto às organizações da sociedade civil, elas são parecidas com a OCIP, mas não são a OCIP, tá? Elas são regidas pelo Código Civil, pela Lei 9.867 de 99 e pela Lei 13.019 de 2014, tá? E elas podem ser associações, fundações ou organizações religiosas e cooperativas. Então, elas podem ser aí organizações religiosas, né? Não tem necessidade de ser qualificada, eu não preciso ter uma qualificação. Eu vou lá, dentro do regramento, né, da sua constituição, constitui aquela organização e ela vai ser uma organização, né? Aqui praticamente a gente está falando das ONGs, né? Não é somente as ONGs, porque eu tenho as associações de bairro também, associação escolar, tenho fundações também, tenho cooperativas, mas tenho essas organizações religiosas, né, que a gente escuta falar, então são todas elas, tá? A finalidade é de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Então, mútua cooperação, ela também ela está ali trabalhando atrelada ao poder público, atrelada à administração pública, seja ela direta ou indireta, tá? Porque é uma mútua cooperação. As atividades são dirigidas aos seus objetivos sociais. Então, cada qual se propõe, eu vou fazer uma atividade de defesa do deficiente, vou fazer uma atividade de defesa do idoso, vou fazer uma atividade de defesa do menor, violência contra a mulher. Então, quais são as suas atividades? Vai depender dos seus objetivos sociais, para que ela foi criada. A seleção pelo poder público é mediante edital de chamamento. A formalização é mediante termo de cooperação e termo de fomento. Os recursos utilizados são recursos públicos e privados. A estrutura fundacional possui regras de gestão, como, por exemplo, conselho fiscal. São proibidos, né? Eles podem ter, sim, servidores públicos que atuem dentro das organizações da sociedade civil, porém, eles não podem ser remunerados, tá? É proibido, então, o quê? Remunerar aquele servidor público se ele atuar dentro de uma organização da sociedade civil, tá? Controle interno é auto-administradas, né, ou capazes de gerenciar as suas próprias atividades, então é livre, né, conforme elas determinarem a sua gestão. E o controle externo, para fundações será o Ministério Público e para os demais será o Poder Público. Eu repeti aqui de novo, né, sobre o controle interno e controle externo. Mas apenas para vocês entenderem quem que são as organizações da sociedade civil. Essas organizações que eu coloquei aqui para vocês são organizações de Jacareí, que atuam em Jacareí. Então tem o Guri na Roça, tem a Associação Humanitária Amor e Caridade, tem o GAPC, tem a Associação Fênix, tem o CEPAC e tem a Cruzada de Assistência de Jacareí, São Paulo. Tem muitas organizações, eu achei várias, mas eu peguei as que são um pouco mais conhecidas. E quando vocês olharem, vocês vão falar, isso aí é uma organização de sociedade civil, a professora falou lá na aula, agora eu sei, Projeto Guri aí, ó, Projeto Guri rodou por um tempo, não sei se hoje ainda tem, mas por uma época ele rodou nas escolas, né? Hoje talvez esteja mais limitado a um atendimento de comunidades, mas o Projeto Guri, ele é fantástico, foi criado, se eu não me engano, em 2001, 2004, e eu mesma participei como voluntária do Projeto Guri e acho um projeto show de bola, e a Prefeitura de Jacareí tem esse termo com eles, né? Essa parceria já faz muito tempo. CEPAC também, CEPAC atende a crianças com deficiência, show de bola também, né? Com necessidades especiais. É uma associação bem interessante. Tem uma gestão, né? Então nem sempre a gestão é boa, mas o intuito deles é bem legal, vocês podem conhecer. A Associação Humanitária Amor e Caridade também é antiguíssima aqui em Jacareí. Desde criança, se eu não me engano, eu lembro dela, e olha que eu já não sou criança há muito tempo. Né? Então, assim, essas são as organizações de sociedade civil que nós temos aqui no nosso município. Opa! Deu errado aqui. Serviços sociais autônomos. Bem, serviços sociais autônomos não tem muito, eles são bastante diferentes até das outras três que a gente falou, da OS, da OCIP e da OSC, tá?
são bastante diferentes, não um pouquinho, tá? Eles têm características de pessoas jurídicas de direito privado, eles prestam um serviço de utilidade pública, beneficiando determinados grupos sociais ou profissionais. Então, ele não é um interesse público geral, ele é um interesse público determinado, daquele grupo, determinado daqueles profissionais. Eles recebem contribuições parafiscais, que são recolhidas compulsoriamente pelos contribuintes, que as diversas leis estabelecem, né, porque cada um tem o seu, para enfrentarem os custos decorrentes de seu desempenho, sendo vinculados aos objetivos da entidade. Então, para aquilo que a entidade se presta, né, o que ela recebe, essas contribuições, esses recolhimentos que ela recebe, vão ser destinados para essas atividades, né, porque não tem fim lucrativo. E assim estarão vinculados à supervisão do Ministério, em cuja área de atuação exerçam competência. Se for da Educação, o Ministério da Educação. Se for do Trabalho e do Emprego, vai ser hoje o Ministério da Economia, né? Porque não tem mais o Ministério do Trabalho. Então, tudo vai depender de qual ministério eles estão relacionados. Estão sujeitos à fiscalização do Estado, então estão sujeitos à fiscalização do poder público, né, que é o controle externo. Não podem arbitrar fins lucrativos, não podem querer ter fins lucrativos, né? E são entidades de caráter econômico, elas têm, mas elas não podem arbitrar, né, fins lucrativos. E estão obrigadas a realizar licitações antes de suas contratações. Contratações com serviços. Eu vou fazer uma pintura no prédio, eu tenho que fazer mediante licitação. Eu vou comprar um maquinário, né, para poder fazer o curso de empilhadeirista, né, que tem, por exemplo, no Senat, SESC Senat. Eu vou fazer o quê? Licitação. Então, as contratações dela têm que ser mediante licitações. Porém, desde 2014, se eu não me engano, não há mais necessidade de concurso público para contratação do seu pessoal. Quer dizer que hoje quem, né, tirando os que já foram contratados por concurso público, a partir de 2014, quem entrou para trabalhar nos serviços sociais autônomos, não há mais necessidade de concurso público. O pessoal agora pode ser contratado via CLT normal, passar por processo seletivo, tá? Exemplos de serviços sociais autônomos é o SESI, Senat, Senai, Senac, Sebrae, todos os S's que a gente conhece, que são os sistemas S. Gente, nossa aulinha foi curta, desculpa a demora, era para ter postado ontem, mas eu vou tentar gravar hoje ainda mais uma aula para vocês não ficarem atrasados, tá? Boa aula, nossa sexta aula, estamos chegando no final. Eu vou fazer de tudo para a nona aula eu dar um trabalho só para vocês de revisão. E aí, na 10ª aula, que eu acho que é dia 4 de novembro, vai ser a nossa prova, tá bom? PDF tá com atividade, não esqueçam, 4 questõezinhas, respondam para mim, porque elas vão ser utilizadas para fazer a revisão, tá? As respostas que vocês estão me enviando, eu estou montando a revisão para a prova. Então, elas, de certa forma, vão ser utilizadas para vocês fazerem a prova, que vai ser dia 4 de novembro. Bons estudos, até mais!